Bom dia meninas, bom dia, voltei, olá, como vocês estão? Bora começar nossa live, última semana, vocês estão me ouvindo bem? Sim? Estão me vendo e me ouvindo bem? Tô procurando uma coisa aqui, mas pelo jeito eu perdi o que eu precisava, então vamos sem o que eu queria. Ah não, acho que tá aqui. Estão me ouvindo bem, gurias? Sim. Tudo certo por aí? Como passaram o final de semana? Na paz ou nas batalhas? Opa! Em paz nas batalhas. Acho que é por aí, né, gurias? Sabe que às vezes eu tô com dificuldade de entrar. Eu chego aqui e é difícil de entrar também. Tem gente que tá dizendo que tá difícil de me achar. Mas a gente segue o baile, né, gurias? Vamos rezar então, que a gente já tá atrasadinho, né? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada pelo dom da nossa vida. Obrigada, Senhor, porque nós estamos vivas. Obrigada, Senhor, por mais um dia para amar, para servir, para doar, Senhor, do nosso tempo, da nossa vida, da nossa alegria. Obrigada por mais um dia para santificação, para conversão, Senhor, para correção do nosso comportamento. Obrigada por mais um dia para te conhecer, Senhor, para entrar em intimidade contigo, para ser fortalecida por ti. Muito obrigada, Senhor. Nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu socorro, pelo teu favor, Senhor, na nossa vida, na nossa família, na nossa história, pelas intervenções, Senhor, aquelas que nós conhecemos, aquelas, Senhor. Sabemos que tu és um Pai providente, Senhor, tu és fiel, tu és justo, poderoso, vem em nosso socorro, vem em nosso auxílio. Obrigada, Senhor. Nós te pedimos mais uma vez nessa manhã, Senhor, nessa semana e nessa última semana dessa campanha que tanto tu falaste conosco, Senhor. Nós te pedimos mais uma vez que o teu preciosíssimo sangue cubra a nossa família, cubra cada uma de nós, nossos pensamentos, nossos sentimentos, tudo que passa na nossa cabeça, Senhor, nós colocamos agora debaixo do teu preciosíssimo sangue. Pedimos, Senhor, que o teu sangue seja para nossa mente cobertura e proteção, para aquilo que temos sentido, Senhor, aquilo que nós temos passado. Pedimos que o teu sangue, Senhor, cubra a nossa casa, nossos maridos, nossos filhos, todos os nossos familiares, pai, mãe, irmãos, aquelas pessoas que nós amamos, Senhor. Cobre com teu sangue os ambientes de trabalho, os ambientes de convivência, Senhor. Cobre com teu sangue os meios de transporte que nós vamos utilizar. Cobre com teu sangue as estradas e ruas que nós vamos andar. Cobre com teu sangue, Senhor, as escolas e creches dos nossos filhos. Nós colocamos tudo agora, Senhor, tudo, Senhor, ferramentas de trabalho. Nós colocamos tudo agora debaixo do teu preciosíssimo sangue. Pedimos a proteção do teu sangue precioso sobre toda a nossa vida, Senhor. Consagramos a nossa família, a nossa vida, o nosso dia, a nossa semana, o teu preciosíssimo sangue. Te pedindo, Senhor, a proteção, a salvação, o livramento necessários. Pedimos, Senhor Jesus, também que o teu Espírito Santo venha em nosso auxílio, que o teu Espírito Santo venha em nosso socorro. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Vem nos conduzir, vem nos ensinar, vem nos educar, vem nos consolar, vem Espírito Santo nos ensinar a viver a Semana Santa, a Páscoa, a Ressurreição. Vem Espírito Santo, nos capacita, vem Espírito Santo, amplia o nosso entendimento, amplia a nossa visão, amplia o nosso amor pelo Pai, o nosso amor pelo Filho, o nosso amor e a nossa convivência, o nosso entendimento de convivência contigo. Aumenta a nossa intimidade contigo, Espírito Santo. Nós queremos ser esse tipo de mulher que tem intimidade contigo, que entende a sua missão, o seu caminho, o seu lugar. Vem Espírito Santo e nos posiciona no lugar onde o Pai nos chamou a estar. Vem Espírito Santo e nos capacita para estarmos no lugar onde Deus nos chamou,
nos pediu para estar. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem nos conduzir, Espírito Santo. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Vem em nosso socorro, vem agir no nosso coração, na nossa mente, vem dissipar todo mau pensamento. Vem Espírito Santo e dissipa toda mentira. Nós te pedimos, Espírito Santo, que tu desmascare agora toda mentira de Satanás, toda tentação maligna, todo pensamento de tentação para que a gente desista, toda irritabilidade, todos os pensamentos torpes, os pensamentos e sentimentos torpes, tudo que está nos levando a tomar decisões erradas, a nos precipitarmos em decisões, em conclusões, em conceitos errados. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo em nosso socorro, vem em nosso auxílio nas nossas lutas interiores, nas nossas batalhas interiores. Vem Espírito Santo, vem nos conduzir, vem ampliar a nossa visão e o nosso entendimento a respeito das circunstâncias, daquilo que nós temos vivido, sentido, pensado. Vem Espírito Santo e nos ensina a amar, a carregar a cruz com amor, com louvor. Vem Espírito Santo nos ensinar a passar pelas dores, pelas cruzes, com amor, com louvor, com adoração nos lábios. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Nina, sabe que eu estava sentindo, agora a gente rezando, e eu fui pensando, eu fui lembrando, sabe, que às vezes, né, a gente é assaltada por pensamentos que nos trazem muita irritabilidade ou que nos fazem tirar conclusões precipitadas a respeito de situações, de circunstâncias, de pessoas, a respeito de nós mesmos, dos nossos problemas. Às vezes, esses pensamentos, assim, eles vêm como até uma grande revelação. A gente pensa, então é isso, né? E a gente precisa ter cuidado. O grande sinal, né, tem um carisma, né, um dom, um carisma do Espírito Santo. Carisma é dom, é presente, né? Deus que nos dá, que é o discernimento dos espíritos, né? O discernimento dos espíritos é uma graça, né? Um favor interior daqueles que pedem, né, convivem com o Espírito Santo. A gente pede isso, que a gente saiba discernir, separar, né? Qual espírito está nos movendo. Nós temos 3 possibilidades, né, de sermos guiados, ou de uma ideia, um pensamento, um sentimento ter vindo, tá? E esse carisma nos ajuda a separar, a discernir quem está me falando isso. Eu tive um pensamento. Quem foi que me gerou esse pensamento? A primeira possibilidade é que esse pensamento tenha vindo de Deus, né? Então, assim, esse pensamento pode ter vindo de Deus. Quando um pensamento vem de Deus, qual é o fruto que ele gera na gente, né? O que eu sinto, qual é o sinal que me diz isso veio de Deus, né? Então eu tô ali vivendo a minha vida, fazendo as minhas coisas, tendo a minha convivência. Às vezes, né, o final de semana é aquele momento, a gente tá chegando agora, né, começando a semana, e às vezes a gente vem do fim de semana cheia de picuinhas, de irritações, né, de situações que a gente viveu, porque a gente se expõe a conviver com algumas pessoas que geralmente a gente não tá acostumado. Então, assim, às vezes uma maior convivência com a família, né? Às vezes uma maior convivência com pessoas que a gente não tá no dia a dia. E aí, quando a gente se expõe, gurias, a conviver, e onde há convivência humana, haverá conflito, né? Então, assim, a gente tem conflito no trabalho, porque tem convivência, tem conflito na família, por quê? Porque tem convivência, né? E isso vai nos forjando e nos moldando, se a gente permite, tá? Mas olha só, às vezes a gente chega do final de semana, para começar a semana, muito agitadas, né? Incomodadas, agitadas, às vezes a gente foi exposta a situações que a gente discutiu ou não gostou do comportamento do marido, do comportamento dos filhos. Você foi a um ambiente e voltou de lá irritada, né?
todas essas situações que a gente vai sendo exposta, ou simplesmente não também. Você ficou em casa aí, tudo, mas a cabeça da gente começa a pensar e a gente começa a procurar, às vezes, motivos de por que as coisas aconteceram, né? Às vezes, na nossa própria convivência, a gente tá sempre julgando, né? A intenção do outro, por que ele me falou daquela forma, por que ele falou comigo assim, por que ele me tratou assim, qual é a intenção do outro em ser assim, não me honrou, não me amou, me deixou de lado. A gente tá sempre tentando, né, traduzir, às vezes na convivência, o que as pessoas estão tentando comunicar pra gente, né? Principalmente quando a gente é imaturo e a gente tá sempre esperando o amor e a aprovação dos outros, né? Conforme a gente vai amadurecendo, a gente para de esperar a aprovação e o amor dos outros e a gente passa a amar sem esperar nada em troca. Esse é o grande valor da maturidade, né? A gente deixa de sofrer um monte de bobajada que a gente não precisa sofrer. Porque a gente para de depender da aprovação, do amor dos outros. A gente ama gratuitamente, né? Mas olha só, voltando ao discernimento dos espíritos, quando a gente convive, as situações vão acontecendo, a gente às vezes, né, a gente fica procurando motivos, a gente fica pensando nas coisas, ou simplesmente você tá lá preparando para começar a sua semana, você tava ontem de noite se preparando para começar a sua semana e de repente vem um pensamento na sua cabeça, né, de uma motivação de alguma coisa, ou um sentimento no seu coração, lembrando que os sentimentos, né, as nossas emoções são regidas muito por aquilo que a gente pensa, né. A gente começa às vezes a se sentir mal. E aí quando você se sente mal, você tem que começar a pensar assim, tá, mas qual foi o momento que eu me senti mal? Foi quando eu pensei, o que foi que eu pensei que eu comecei a me sentir mal assim? Foi quando eu comecei a pensar na minha semana e fiquei ansiosa por isso? Ou foi porque aquela palavra daquela pessoa, aquele comportamento de outra? E aí, gurias, a gente vai procurando e a gente vai vendo assim, Deus me trouxe uma palavra, Deus me trouxe uma revelação, esse sentimento vem de Deus, isso que eu tô sentindo, isso que eu tô pensando vem de Deus, porque o grande sinal de que é Deus que nos inspira um pensamento, um sentimento, o grande sinal de que Deus é quem está nos inspirando um sentimento, uma decisão, uma conclusão a respeito de algo, a gente está sentindo alguma coisa, a gente está pensando alguma coisa, veio de Deus? Bom, se veio de Deus, a paz reina no nosso coração. A gente decide que vai fazer uma coisa. É a paz, a gente, por mais difícil que seja aquela decisão, quando a decisão é inspirada por Deus, ela nos traz paz. E os frutos que ela vai gerar vão ser de paz, né? Então, isso é um sinal. É um sinal. A gente sente paz. Por mais difícil que aquilo nos pareça, às vezes, né, Deus vai dizer assim, a gente vai sentir que a gente tem que pedir perdão para alguém, né? Aí vai dizer assim, não, mas isso é muito difícil, mas você sente paz. Seu orgulho te diz, não pede perdão, ela não merece, você vai sentir um monte de coisa. Mas no seu coração você vai sentir, é isso mesmo, eu tenho que pedir perdão, né? Ou perdoar. Enfim, você vai sentir paz no seu coração. Você vai sentir que você tem que voltar para aquele trabalho segunda-feira e dar o seu melhor, né? E mesmo sendo muito difícil, você vai ter paz. Tem uma outra possibilidade de um pensamento, um sentimento, uma decisão, né? Algo que nos move, né, no nosso interior, não vir de Deus e vir da nossa própria carne, né? Do nosso espírito humano, vem da gente. Então a gente fica pensando as coisas, né? Pensando, vou decidir assim, vou fazer assado. Acho que foi isso que fulaninho quis dizer naquela discussão, né? E aí a gente pode ser conduzida, né, a tomar uma decisão, a ficar irritadiça, a julgar precipitadamente uma pessoa por aquilo que nós mesmas pensamos, né? Então, eu acho que aquilo que fulana quis dizer era tal coisa. E aí a gente começa a tomar decisões, e aí quem nunca teve uma discussão mental com alguém, né? Você começa a pensar o que você vai falar, você começa a pensar o que você vai dizer, né? E quando vê, você tá lá numa ilusão, vivendo longe da realidade. E nós somos, todos nós, né? Nós não sabemos interpretar muitas vezes as pessoas e a gente se acha super intérprete do comportamento das palavras do outro, né? A gente acha assim que a gente entende tudo, que a gente já sabe, que fulano fez aquilo por maldade, que Beltrano falou aquilo que queria dizer aquilo outro, né? E aí, quando a gente é guiado por esse nosso espírito humano, cheio de falhas, que quer ser amado, que quer ser
honrado, né? A gente quer ser honrada, a gente quer ser admirada, a gente não aceita crítica, né? A gente tende a ficar ansiosa, irritadiça e tudo mais, né? Então, é preciso que a gente deseje e queira ser guiada pelo Espírito Santo. Muito das nossas fontes de irritação e ansiedade vem dessa nossa forma de pensar, de antecipar problemas, de antecipar situações, tá sempre pensando lá na frente, né? E não confia em Deus. Então, eu quero, né, ser guiada e conduzida pelo Espírito do Senhor, né? Até isso, guria, sabe? Essa nossa mania, às vezes, né, de se achar tão superior, de achar que as pessoas nos deram uma... Quando a gente pensa muito, sabe? Que a gente foi injustiçada, que fulaninho falou aquilo pra me ofender, e a gente vai conviver com pessoas, às vezes, que são passivo-agressivas, né? Que ao invés de... Quando elas querem te elogiar, elas começam te denegrindo, te botando pra baixo. Esses dias, eu e a minha irmã falávamos sobre isso, né? Sobre como é difícil conviver com pessoas passivo-agressivas, sabe? Que elas vão te dar um elogio, mas antes elas te largam uma piadinha, sabe? Elas te falam, fazem uma ofensa disfarçada de elogio. Como é ruim conviver com gente assim, gurias. A gente não pode ser esse tipo de pessoa, sabe? O passivo-agressivo, que na hora vai elogiar, mas antes de elogiar tem que botar um pouquinho pra baixo. Na verdade, não é pra elogiar, é pra botar pra baixo, né? Quando a gente tá sendo guiada pelo Espírito do Senhor, gurias, esse tipo de coisa bate na gente e volta. A gente dá risada, não importa o que outra pessoa pensa a meu respeito, né? Não importa se ela é passiva-agressiva, eu não preciso responder na mesma moeda, porque infantil é ela, né? A gente vai sendo guiado por Deus, a gente vai amadurecendo e esse tipo de coisa vai bater na gente e vai voltar, né? A gente não precisa ficar preocupado com isso. A gente aprende a dar risada do passivo-agressivo, a gente aprende a dar risada daquela palavrinha de inveja que falam contra a gente, né? A gente não dá bola, mas a gente precisa ser guiada por Deus, isso não vai mais gerar angústia na gente, né? A gente precisa ser o tipo de mulher, né, que coloca as nossas emoções, os nossos pensamentos diante do Senhor. Então eu comecei com uma irritabilidade, comecei a me sentir mal, comecei a me sentir triste. Por que eu tô com esses sentimentos? De onde veio isso? Qual foi o pensamento ou a situação que começou a gerar isso em mim? E quando a gente começa a perceber que isso é muito comum na nossa vida, que a gente tá sempre ansiosa, que a gente tá sempre antecipando problemas e que às vezes essa ansiedade já tá vindo com sintomas físicos, né? A gente começa a ver que a gente tá adoecendo disso. A gente vai pedir pro Espírito Santo para nos curar, pra gente aprender, né, a ser o tipo de mulher que é guiada pelo Espírito de Deus, não mais só pelas nossas emoções, não só mais pelas nossas imaturidades, não só pelos que nós mesmos pensamos, né? Mas a gente também às vezes vai precisar procurar ajuda, né? Procurar ajuda profissional para dar conta da ansiedade. Eu tô falando desse ponto específico de ansiedade. Mas olha só, a gente tem que ser o tipo de mulher que coloca pro Espírito Santo, né? Que expõe ao Senhor, né? De onde veio isso que eu tô sentindo? Porque às vezes nós somos tomadas como de assalto, né? Por uma irritabilidade, por uma revolta interior, uma falta de paciência. Tava tudo bem e de repente sumiu tudo. Eu tive vontade de matar né? De onde veio isso? Por que eu senti isso, né? Isso veio do Espírito de Deus? Você acha sinceramente que a irritabilidade, que pensar mal das pessoas, julgar as pessoas precipitadamente, ficar contra elas, se sentir vítima de todas as coisas que aconteceram no meu final de semana ou que vão acontecer durante a minha semana, a revolta por ter que viver uma rotina, essas coisas, a preguiça por ter que viver uma rotina, essas coisas vêm do Espírito de Deus? Bom, de cara, qualquer mulher com o mínimo de inteligência vai dizer não. Claro que não vem de Deus, né? E por quê? Porque a gente pode estar sendo guiada pelo quê? Pela nossa carne, né? Então, assim, se eu não sou guiada pelo Espírito de Deus, o discernimento dos Espíritos vai me ensinar se eu estou sendo guiada pela minha carne, né? A minha carne que é preguiçosa, a minha carne que não quer começar a rotina de novo, a minha carne que não quer fazer as coisas de um jeito diferente. Às vezes, gurias, a irritabilidade do nosso... não só a irritabilidade, eu não sei, o Senhor está trazendo irritabilidade, mas às vezes vem tristeza, vem angústia, né? Vem medos. Às vezes essas coisas nascem de algo que saiu errado do nosso final de semana, de algo, ou da semana, assim, algo que saiu do nosso controle, né? Não foi do jeito que eu queria,
né? Não foi do jeito que eu planejei, não foi assim que eu tinha pensado. E a gente é tão imatura que a gente desmorona diante daquilo e a gente fica irritada e a gente começa a descontar nos filhos, no marido, nas pessoas que convivem conosco, né? A mulher imatura, a pessoa imatura, ela pensa, né, que o mundo deve para ela, né? Então, assim, e às vezes, gurias, a gente passa por situações mesmo, né, muito difíceis. Não é só imaturidade nossa, a gente passou por uma situação difícil no nosso final de semana. A gente passou por uma situação que a gente não deveria ter passado, uma situação de humilhação, uma discussão, onde a gente não teve culpa daquilo ali. E aí, por qual espírito eu quero ser guiada neste momento, né? Eu quero ser guiada pelo Espírito Santo. Então, eu vou expor ao Espírito Santo tudo que eu tô sentindo. E às vezes a gente faz isso, gurias. Eu tô arrumando, ordenando a casa para começar a minha semana e eu tô expondo pro Espírito Santo o que eu tô pensando, o que eu tô sentindo. Eu tô conversando com ele, ó, Espírito Santo, tô com vontade de matar. Agora, tô muito irritada, tô estressada, tô com medo, tô muito angustiada, eu tô fazendo as coisas, eu tô pedindo, Espírito Santo, vai tirando isso do meu coração, de onde que veio? Porque ainda existe uma terceira possibilidade. O discernimento dos espíritos nos ajuda a discernir se aquilo que estamos pensando, sentindo, aquilo que estamos decidindo veio de Deus, do Espírito Santo que nos move, da nossa própria carne, do nosso próprio espírito, da nossa própria vontade, das nossas más inclinações, né? Das nossas péssimas ideias. Às vezes a gente tem péssimas ideias, né, gurias? A gente pensa assim muito, como é que eu vou resolver isso? A gente tem uma péssima ideia, depois estraga tudo, fica pior, né? Porque a gente sempre se acha muito sábio, muito esperta. Ou ainda se vem do espírito maligno, né? A gente não pode esquecer que existe um tentador e ele vai agir aí, né? Nessa base, nesse lugar, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente, né? Para que a gente tenha reações, para que a gente haja de acordo com aquele plano estragado que ele tem para nós, né? Ele vem para matar, roubar e destruir, né? Então a nossa paz, a nossa alegria, a nossa sadia convivência, os nossos planos, os nossos sonhos, o nosso desejo de conversão, às vezes é aquilo que a gente tá planejando mudar. Olha, eu tomei a decisão de que eu vou fazer isso aqui diferente. E eu pego e começo um plano novo para minha semana, né? Eu vou fazer isso aqui diferente. O Espírito Santo tá nos inspirando a perdoar, amar, tal. E ele vem e coloca o quê? Ele começa a estragar tudo isso com sugestões e tentações. Então, isso vai acontecer no nível do nosso pensamento, no nível das nossas emoções, né? Ele vai sussurrar pra gente mentiras. E por isso que eu falo, gurias, como é importante que a gente compreenda onde foi que começou. Qual foi o momento que eu baixei a guarda e comecei a pensar isso, eu senti isso, né? Às vezes a gente é tomada, a gente é cercada por uma opressão. E olha só, qual é o grande sinal que o Espírito Santo traz no nosso coração pra gente entender, tá? Pra gente compreender que quem está agindo ali, o espírito que está nos conduzindo a pensamentos, sentimentos, para nos conduzir a ações, sempre depois, né, a atitudes, é o espírito maligno. O que o Espírito Santo fala ao nosso coração? A nossa paz vai embora. A paz fugiu, chegou a angústia. Aí, nesse momento, eu preciso entrar em guerra contra o espírito maligno e resistir ao diabo. Porque aí o pensamento é de tentação, né? O Espírito Santo é assim, Jéssica, eu não sei discernir. Você vai pedir, Espírito Santo, me dá essa graça, esse dom, esse carisma do discernimento dos espíritos, que eu saiba discernir qual espírito está me guiando. O Espírito Santo? Meu espírito humano, meu pensamento, a minha carne? Ou o espírito maligno está sugestionando? E ele vai trazer sugestões e situações para que você desanime, para que você não siga em frente, para que você, às vezes o demônio ele vem com pensamentos de te botar para baixo, de incapacidade. Muitos pensamentos de incapacidade, de baixa estima, de que você não vai conseguir, de que você não vai dar conta. Esse pessimismo, né? Essa desesperança. Lembra que semana passada eu falei sobre fé e esperança? A fé, né? Ela é a matéria-prima do milagre.
Lá em Hebreus 11, quando a gente tem todo o elogio aos antepassados, elogio da nossa fé, né? Hebreus 11 é um dos trechos bíblicos que eu mais amo. Lá em Hebreus 11 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque sem fé a gente nem acredita que Ele existe. O que o diabo mais quer é roubar, destruir, saquear a nossa fé. E ele vai fazer de tudo. Ele conhece os nossos pontos fracos, gurias, muito mais do que a gente conhece. Às vezes a gente se nega a enxergar os nossos pontos fracos, né? As nossas fragilidades. Às vezes a gente nem quer passar por aí, a gente não quer passar pelo processo do autoconhecimento. O diabo nos conhece. Ele sabe como ele já nos fez cair no passado, como ele nos faz cair no presente e para o fundo do poço que ele quer nos levar no futuro. A nós e nossas famílias. Então, é preciso que eu pare e preste atenção. Onde foi que eu caí? Foi aqui? Foi aqui nesse sentimento? Foi aqui nesse pensamento de que eu não vou dar conta? De que eu não sou boa? De que vai dar errado? De que esse plano vai dar errado? Não vou nem começar porque não vai seguir em frente? Às vezes a gente inicia algo. A gente começa um projeto, a gente sente um impulso do Espírito Santo para começar uma coisa, né? E aí, como em qualquer coisa da vida, a dificuldade aparece, porque é assim, nada nessa vida é fácil, tudo a gente vai ter obstáculo, a gente vai ter dificuldade, a gente vai ter pedra no caminho, e aí, só que aí é assim, ó, o diabo, lembra que eu falei da lupa que ele fez lá, que ele forjou lá no inferno? Ele vem com essa lupa para aumentar o tamanho dos problemas, né, e para aumentar o tamanho da nossa incapacidade. Né? Ele aumenta o problema e ele aumenta também a forma como nós enxergamos a nossa incapacidade, né? A gente pensa, não tenho como dar conta, não consigo. Mas, gurias, não tem nada que Deus nos peça, nos inspire, que Ele não nos capacite a cumprir. Deus é que nos capacita a cumprir com tudo. Se Deus nos pede algo, se Deus nos inspira algo, se Deus tem um projeto para a nossa vida, Ele vai nos capacitar a cumprir. Nós não somos capazes sozinhas, de verdade. A obediência, o chamado e a obediência para cumprir, a capacidade para cumprir, vem de Deus. Tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Então, assim, antes de repente a gente falar um pouquinho mais sobre isso, né, sobre a capacitação de Deus, é preciso que a gente tenha essa visão a respeito do que nós pensamos, sentimos e começamos a nossa semana. Como eu estou para começar a minha semana? Como eu estou para começar o meu dia, né? O que eu alimentei? A gente não pode dar também, gurias, a gente não pode alimentar, né, aquilo que o diabo nos sussurra. Então, o diabo ele sempre vai te dizer que você tá sozinha, que você não vai dar conta, que as pessoas estão contra você, que você é uma injustiçada, né? Ou que você tem que responder na mesma moeda, que você é burra se você perdoar, você é burra se você amar, que fizeram algo contra você. Ele vai aumentar também o defeito dos outros. Essa lente de aumento, essa lupa dele é fantástica, ele aumenta o defeito dos outros, né? Ele aumenta as nossas dores. A gente tem que quebrar essa lupa. Eu não quero aceitar o ponto de vista do diabo, porque é sempre que ele vai nos oferecer o ponto de vista dele, né? Que é mentiroso, que é ardiloso, que é planejado para o nosso mal. Então eu não aceito mais esse ponto de vista. E o meu ponto de vista também é falho, porque muitas vezes eu tô errada, né? Enquanto a gente também não admitir que a gente tá errada muitas vezes, que a gente não sabe traduzir as situações, que a gente não tem o conhecimento pleno da intenção das pessoas, como a gente não tem, gurias? Às vezes a gente é tão autocentrada e tão imatura que a gente pensa que toda cara feia é a nosso respeito. Que a pessoa não me cumprimentou porque ela tem algo contra mim. Caraca, a pessoa tava em outro mundo, com problema, com dor de barriga. A pessoa tava com a unha encravada, doendo. As coisas, a vida, a gente tem que parar de se colocar num lugar que a gente se acha tão importante que tudo diz respeito a nós. Não é assim. Não é assim. As pessoas não perdem também tanto tempo pensando na gente, né? Não tem que dar bola. Vamos seguir com a nossa vida aqui. O diabo, ele nos oferece um ponto de vista que fortalece esse nosso... eu tô aqui no centro, eu sou o centro, eu. Né? O nosso ponto de vista, muitas vezes o diabo vem e ele nos apoia, sabe? Ele é aquele que nos apoia.
A palavra de Deus fala, né, pra gente tomar cuidado com aquele amigo, né, que na nossa frente, né, sorri e nos dá razão, mas por trás ele tá planejando a nossa queda ali na frente. O diabo é assim. Ele vem, ele apoia aquele teu pensamento, ele apoia o teu ponto de vista, né, o nosso ponto de vista, muitas vezes, e vai ampliando. E quando a gente vê, a gente saiu do nosso, já tá no dele, a gente não sabe mais onde é que começou o dele, quando começou o nosso. Porque nós somos falhas. Nós não temos entendimento e visão de tudo. Aí eu tenho que escolher qual é o ponto de vista. O melhor ponto de vista é o do Espírito Santo. O Espírito Santo, quando eu paro de me preocupar tanto em ser o centro das atenções, em ter todas as minhas vontades satisfeitas, quando o meu foco está em fazer o que eu preciso fazer bem feito, e ser o tipo de mulher que agrada o coração de Deus, que dou para os outros, né? Que dou do meu tempo, do meu amor. E aí é que entra a capacitação do Espírito Santo. Porque olha só, a gente é tão imprestável, sabe? A gente é tão imprestável, a gente é tão pecadora, que nem para querer a gente pode querer sozinha. Para querer, a gente precisa que o Espírito Santo coloque o querer no nosso coração. A palavra de Deus diz que o querer e o executar vem dele, né? O querer e o executar vem de Deus, não vem da gente. É por isso que a quaresma é esse tempo maravilhoso para a gente olhar para nós e pensar na nossa conversão, né? Às vezes a gente acha que a gente está querendo as coisas porque a gente é muito santa, muito plena, muito alecrim dourado, muito Esther. Nossa, eu sou muito Esther, sou muito Judite, Sara. Eu sou tudo isso porque eu quero muito. Oh, meu bem, acorda. O querer e o executar vem de Deus. A gente é incapaz sozinha, gurias. A gente precisa da graça do Espírito Santo. Todo e qualquer bom propósito vai morrer na praia se o Espírito Santo não sustentar. Se a origem e a força não vier do Espírito. Então, eu preciso escolher um ponto de vista, né? Para olhar a minha vida. Para olhar a minha vida, para olhar a minha história. Às vezes a gente olha a nossa história, né? A gente traduz a nossa história de um ponto de vista muito estragado. A própria forma como a gente olha para a nossa vida. A própria forma como a gente olha para tudo que a gente passou, né? Como eu conto a minha vida? Como eu conto o que eu passei? A partir de qual ponto de vista, né? E sabe que isso é muito lindo. Que é uma graça do Espírito Santo, é quando o Espírito Santo nos ajuda, nos cura, nos conduz a contar uma história do ponto de vista correto. Nem aquele estragado pelo diabo, nem aquele que a gente é vítima de tudo, né? Mas aquele ponto de vista que a gente consegue olhar para a nossa história, ver por tudo que a gente passou e chegar aqui e dizer, cara, eu sou amada, porque eu cheguei até aqui. Tudo isso que eu vivi, Deus foi mais na minha vida, Deus tem vencido e eu vou vencer. Olha tudo que eu já passei. Às vezes o diabo se esconde em lugares da nossa história, né, que estão doendo, que a gente ainda não deu para Jesus, que a gente ainda escolhe olhar para eles com tanto apego e com tanta dor que a gente não quer se livrar daquilo ali. A gente se apega naquela dor, a gente se apega em viver naquele vitimismo, a gente se apega em viver naquele pedaço e ainda a dizer, gurias, que tudo que a gente faz de errado ou que todas as atitudes ou coisas que a gente faz é porque a gente viveu aquilo. É por causa daquela dor, é por causa daquele trauma, sabe? O Espírito Santo, ele nos lança para fora disso. Ele nos capacita a viver bem e a dar frutos, apesar das nossas dores e dos nossos traumas, e muitas vezes a partir das nossas dores e dos nossos traumas. Olha que lindo é isso. Olha que lindo que é isso. É a partir daquilo que era dor, daquilo que era morte, Deus transformar em vida, em fruto, em beleza. É a partir daí. Olha que coisa mais linda. Deus, e só Deus tem esse poder. Mas é como eu escolho olhar a minha vida e a partir de que ponto de vista que eu vou contar a minha história e que eu vou viver a minha vida a partir de agora, né? Porque quem que vai guiar a minha vida? Quem que vai guiar a minha história? Né? A partir de onde que eu vou olhar ela? Do ponto de vista do diabo? Onde ele insiste em dizer que eu sou pecadora, que eu sou perdedora, que eu não vou mudar, que eu não vou dar conta, que eu tenho que ficar lá naquele lugar, que eu tenho que dar. Eu lembro de uma expressão que eu ouvi há muito tempo atrás
e que me fez buscar muito não parar nas minhas dores, né? Que era que as nossas dores e traumas, elas podem ser um lugarzinho assim, um ninho quente para o diabo ficar, né? Quando a gente se apega nelas, quando a gente se segura nelas, quando a gente não quer sair daquele lugar, né? E a gente continua cuidando daquela dor, né? Preservando aquele trauma, né? Pensando que aquela dor e aquele trauma, eles são o centro da nossa existência, o centro da narrativa da nossa vida, né? Que aquilo ali foi o que nos definiu, o que nos define, o que vai nos definir. E a gente, muitas vezes, né, o diabo nos leva a pensar assim, mas se eu não tivesse passado por isso, mas se eu não tivesse, mas a culpa foi do meu pai que me fez passar por isso, a culpa foi da minha mãe, a culpa foi do meu marido, né? E a gente fica naquela dor, e ele fica te dizendo isso, fica aqui, tu não consegue porque tu foi realmente vítima disso, tu sente raiva realmente por causa disso, né? Tu é coitada mesmo, o mundo te deve amor, o mundo te deve muito respeito, porque olha, você passou isso, e a gente segura naquela dor, a gente segura naquele trauma e a gente conta toda a nossa vida a partir daquele fato. A gente olha para tudo e tudo a gente busca um sentido naquele fato, a gente não anda. Na verdade, a gente não consegue nem olhar para frente, a gente não consegue nem seguir em frente, porque a gente está sempre olhando para trás, né? Esse ponto de vista é muito estragado, gurias, e não é o que o Espírito Santo tem para nós. A vida que Deus tem para nós é vida em abundância. É vida em abundância. Com as cruzes, com as dores, com os traumas. Deus nos faz seguir em frente. Seguir em frente. Olha, não tem nada que Deus nos peça que Ele não nos capacite para viver. Que Ele não nos capacite para cumprir. Então, se essa é a história que eu tive, se essas são as dores, se essas são as perdas, se esses são os traumas da minha história, Deus vai me capacitar a viver bem a partir daí, a ser santa a partir daí. Isso não vai atrapalhar no meu processo. Por quê? Porque Jesus é Senhor. Quando Jesus se torna Senhor da nossa vida, tudo que era velho se faz novo, diz a palavra. Passou o que era velho, eis que tudo se faz novo. A gente acha bonito e a gente acha que é bordão. A gente acha bonito colocar um monte de versículo bíblico, mas na hora de viver eles na carne, gurias, a gente foge. Porque às vezes é muito mais fácil a gente ficar escondida atrás das dores da nossa história do que enfrentar a vida, do que seguir em frente, do que contar ela a partir da visão do Espírito, do que tomar atitudes diferentes. A gente não vai alcançar resultados diferentes se a gente continuar fazendo as coisas erradas igual, pensando da mesma forma. É preciso uma transformação da nossa mente, da nossa forma de enxergar a nossa vida. E isso vem com maturidade e graça do Espírito Santo. Né? A forma como eu olho para a minha história, que eu conto a minha vida, qual é o ponto de vista que eu conto a minha vida hoje, que eu olho para a minha vida hoje, as coisas que aconteceram no meu final de semana, qual é o ponto de vista? É a partir de qual lupa, de qual visão, de qual lente que eu vou enxergar do Espírito Santo, a minha ou do capeta? Eu tenho que escolher. Eu tenho que escolher. A gente olha, né? Deus nos capacita, sabe, a olhar para a nossa vida e dar conta de perdoar, de se perdoar, de perdoar o outro. A capacitação vem dele, de passar a lembrar das coisas e não permitir mais que aquela dor domine o nosso presente ou o nosso futuro. Através do perdão, através da graça, da compreensão que é assim, ó, gente, gole d'água. Às vezes as pessoas nos fazem mal, né? Nos fazem mal e a gente guarda aquela dor e aquela dor, ela passa a regir a nossa história, né? As nossas decisões, os nossos relacionamentos, né? E aí o que acontece? A gente vive num tempo em que a gente não pode ser desagradada, que qualquer palavra vai ser gatilho, que tudo vai fazer a gente sofrer. Não pode cair nessa. E tem que ser um pouquinho mais forte do que isso, sabe? E se alguém nos fez mal, a gente também tem que pensar o quanto de mal que a gente é capaz de fazer. Nós não somos melhores do que ninguém, né? Nós somos pecadoras. Se Deus tem misericórdia de nós, né? E Deus nos perdoa, a gente também tem que ter misericórdia de perdoar o outro,
né? A gente não é melhor do que ninguém. Às vezes dói mais ainda na gente porque a gente realmente acha que a gente é melhor do que os outros, né? A gente não é melhor do que ninguém. Se Deus nos perdoou, também tem que perdoar. E vou tocar a minha vida em frente, né? Às vezes quando a gente fala assim, inclusive, né, em perdão de situação de traição, de adultério, né? Por que muitas vezes, qual é a diferença, né, de um casal que depois de um adultério, depois da traição, né, consegue ir em frente e seguir muito bem com o casamento, e casais que não conseguem, né, superar aquela dor, aquela traição. Eu tô falando de coisas mais ímpares, né? Muitas vezes, né, porque aquele casal, né, que a esposa ou o esposo consegue perdoar de verdade, parar de cobrar, sabe? Consegue se dar conta assim, não, eu vou perdoar e eu vou esquecer isso, né? Aí entra o Espírito Santo com a capacitação pra gente conseguir, né? Óbvio, a gente precisa do Espírito Santo, mas também passa, gurias, pela nossa razão de pensar que nós não somos melhores, né? Nós não somos melhores. E se eu quero ser feliz a partir daqui do meu casamento, eu vou ter que perdoar. Porque viver uma vida que eu faço de conta que perdoo e tô sempre jogando na cara, tô sempre esperando pior, tô sempre trazendo de volta a lembrança, rememorando, remoendo, eu não vou ser feliz. E qual é o ponto de vista de alguém que tá sempre trazendo o passado de volta? A gente não vive o futuro, nem muito menos o presente, porque na verdade o futuro a gente não tem, a gente só tem o presente. Não vive bem o presente quem tá olhando para trás e preso ao passado, achando que tudo que já aconteceu define o que vai acontecer agora. Quando o Espírito Santo, a gente passa a enxergar as coisas, né? Através da visão que o Espírito Santo nos capacita a ter, a gente começa a ter esperança. Esperança. Um sinal de que a nossa visão está sendo guiada pelo Espírito Santo é a esperança e a fé. É a convicção de que Deus está conosco, de que Deus nos guiará e de que algo melhor sempre nos espera. A pessoa que ela não está sendo guiada pelo Espírito Santo, ela vai estar no pessimismo, na tristeza, na angústia, no sentimento de vingança, né? Enquanto no meu coração eu alimento o sentimento de vingança, eu não perdoei e nem mesmo dei a condução para o Espírito Santo. O ponto de vista do Espírito Santo é a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que quem procura vingar-se sofrerá a vingança do Senhor, que a justiça pertence a Deus, e mais do que tudo, gurias, seremos julgadas como julgamos. E aí a gente precisa ter a seguinte noção: como nós nos olhamos. Quando a gente olha para a gente mesma e se acha muito perfeita, muito santa, muito incapaz de cometer qualquer pecado, é bem capaz que a lente que a gente está enxergando a nós mesmas seja do diabo. Porque quem diz que não tem pecado, quem diz que não peca, quem pensa que não tem pecado, já está no pecado. E isso é o mais perigoso. Esse pecado ele é muito perigoso, sabe? Da soberba, né? A raiz de todos os outros pecados, a soberba. Eu sou boa, eu não peco, eu não seria capaz de fazer isso, né? A gente se acha tão boa e tão santa, e aí a gente não vai ter acesso a arrependimento. Se não tem arrependimento, não tem perdão, não tem misericórdia, não haverá salvação. Por isso que Jesus fala, né? Que as prostitutas, né, os ladrões, esses vão nos preceder no reino dos céus, porque esses rapidamente conseguem reconhecer onde estão errando. E às vezes a gente é tão alecrim dourado, a gente se acha tão estéril, a gente se acha tão pura, tão santa, que o nosso maior pecado reside aí, mora aí, na soberba, no orgulho, né? Então a gente tem que ver também se esse ponto de vista que a gente está se olhando e a gente culpa os outros tanto por nos fazer mal, é porque a gente é tão maravilhosa que ninguém pode nos fazer mal. A gente jamais faria nada disso, né? E essa medida, isso é o mais... E aí é que mora o segredo de mudança para nós, a gente começar a olhar por aí. A medida com que eu estou medindo o outro,
A rigidez do meu julgamento para o outro será a medida que eu serei julgada e a rigidez que eu serei julgada. E se você fosse só juízo? Às vezes a gente é tão soberba, gurias, que a gente não consegue enxergar os nossos erros. Peçamos ao Espírito Santo que Ele nos dê o ponto de vista correto, o discernimento dos espíritos para a gente olhar para a nossa vida, para o nosso comportamento hoje, para aquilo que a gente pensa, para aquilo que a gente sente, para a forma como a gente age, para a forma de contar a nossa história a partir da perspectiva do Espírito Santo. Gurias, às vezes, uma reflexão movida pelo Espírito Santo, a gente consegue olhar para a nossa história e muita coisa mudar dentro da gente. Imediatamente. Tem maturidade que chega com uma reflexão guiada pelo Espírito. Tem coisa que a gente entende que a gente tem que mudar imediatamente, aquela boa reflexão que o Espírito Santo nos traz. A gente tem que estar aberta a essa verdade, né? E o Espírito Santo, ele vai nos ensinar, gurias, e vai nos capacitar a ser obediente a Deus, a cumprir o nosso papel, a carregar a nossa cruz, vai nos dar força e capacidade para perdoar, para lidar com as pessoas difíceis, para contar direito a nossa história, para nos ensinar a enfrentar e carregar as dores, as enfermidades e as perdas dessa vida. O Espírito Santo nos capacita. Se Deus hoje nos diz, e talvez Deus esteja te dizendo isso, olha, você está contando a sua história errado, deixa eu te ensinar a contar a tua história diferente, para que você possa viver diferente hoje, Ele vai te capacitar para isso. A olhar para a tua história, mas não resiste mais. Tem muita gente que resiste. Eu resisti muito tempo, sabe? Eu era extremamente resistente a mexer em alguns lugares da minha história, porque quando eu era bem imatura, bem novinha, tô falando de adolescência, eu era bem resistente porque eu não queria mexer nas minhas dores. Eu tinha medo de mexer, eu tinha medo que doesse, sabe? E depois você entende que quanto mais você preserva uma ferida sem tratá-la, mais ela vai crescer, né? Então a gente expõe para Deus as nossas dores, as nossas feridas, a forma como a gente passou por aquilo e deixa Deus nos ensinar a contar a nossa história de uma maneira diferente. Ele nos capacita. Não tem nada que Deus nos peça que Ele não nos capacite a viver, gurias. Talvez hoje você precise olhar para a sua história e começar a contar ela de forma diferente. Quem sabe você está empacada hoje porque você se apega a pontos específicos de dor, de trauma, de coisas que aconteceram no seu passado. Você não sai disso. Fica presa lá, fica segurando lá. Olha, quem sabe tem que mudar o ponto de vista. Quem sabe tem riqueza na tua história. Tem graça na tua história, tem livramento na tua história. Tem uma outra forma de enxergar a vida. Como você está enxergando a vida? De qual ponto de vista? Que o Espírito Santo nos conduza a enxergar direito e nos capacite. Ele nos capacita. Ele nos capacita. A capacitação, a graça da obediência, o querer e o executar vem de Deus. Vem da graça de Deus. Gurias, que a gente não resista, né? Que essa Semana Santa que começou para nós, né? Ontem no Domingo de Ramos, essa semana que é o ápice da nossa fé, da celebração da nossa fé, né? Que a gente saiba morrer com Jesus. Que a gente saiba pegar tudo isso da nossa vida, da nossa história, do nosso comportamento e levar para a cruz, né? Vamos deitar na cruz com o Senhor todas as necessidades, em todas as realidades que a gente precisa, para a gente conseguir ressuscitar também com o Senhor e ter uma vida nova. Amém, minhas lindas? Que a gente não fuja, né? Que a gente não fuja da cruz, que a gente não fuja do sofrimento, mas que a gente saiba olhar da perspectiva do Espírito Santo. Às vezes, eu já falei isso, eu vou falar isso e vou encerrar, né? Às vezes, nós nem estamos vivendo cruzes e problemas, né? Às vezes é só a vida acontecendo, mas a nossa perspectiva, a nossa forma de contar a nossa vida, a nossa forma de enxergar a vida, nos faz ver tudo com peso, tudo com dor, tudo com dificuldade, né? A gente não enxerga da perspectiva do Espírito, a gente fala e a gente vê tudo e a gente vive na perspectiva das minhas dores, da forma como eu conto, do meu apego ao passado, daquilo que o diabo quer que eu fique presa lá,
para que eu não usufrua da ressurreição, da vida plena, da graça, da intimidade que Deus tem para mim nos tempos de verão e de primavera, né? E também nos tempos de inverno, de outono, de cruz. Amém, minhas lindas, que o Senhor nos dê a graça, a capacitação, né? Que a gente consiga ter esse carisma, esse dom do discernimento dos espíritos. Senhor, nós te pedimos essa graça, Senhor. Vem nos trazer esse dom, esse carisma, Senhor. Nos conduz, Espírito Santo, a enxergar nossa vida, a enxergar nossa história, a discernir na nossa vida, na nossa história, qual é a visão, qual é a perspectiva que nós temos vivido, guiado as nossas decisões, tomado as nossas decisões. Vem, Espírito Santo, em nosso socorro, nos dá o discernimento dos espíritos para o dia de hoje, para aquilo que eu estou deixando guiar as minhas decisões, as minhas emoções. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, nos capacita. Coloca em nós o querer e o executar. Guia-nos, Espírito Santo, guia-nos, Espírito Santo. Nos ensina a contar a nossa história a partir de um lugar de maturidade, a partir de um lugar de graça, de cura, de ver beleza, de ver fruto, de ver vida nascer das nossas cruzes. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, nos capacita para o dia de hoje. Desmascara toda a mentira do diabo, toda mentira, toda sugestão maligna, todo lugar de opressão que muitas de nós estamos vivendo hoje. Vem, Espírito Santo, e desmascara. Desmascara toda a ideia de que somos burras em perdoar, de que tem burrice em perdoar, de que tem burrice em amar. Desmascara essa ideia. Vem, Espírito Santo, em nosso socorro e nosso auxílio. Vem, Espírito Santo, nos mover onde nós estamos paralisadas. Vem nos capacitar a movimentos interiores e exteriores de santidade, de crescimento. Coloca nos nossos olhos. Nos mostre, Espírito Santo, esse ponto de vista de Deus. Nos ensina a contar a nossa história, a enxergar a nossa história de uma maneira diferente. Nos capacita, Espírito Santo. Amém. Amém, minhas lindas. Eu sinto assim, olha, que muitas de nós estamos vivendo bem oprimidas, debaixo de algumas mentiras, tá? E sugestões do inimigo, essas tentações. Estão trazendo pensamentos, sentimentos e até reações que não são aquilo que Deus tem para nós. Então, assim, de olho no comportamento. Vai para o quarto de oração com essa live de hoje. Vai para a tua intimidade com Deus e olha para aquilo que você está pensando, para aquilo que você está sentindo, para as decisões que você está tomando e pede para o Espírito Santo te mostrar qual é o Espírito que está te movendo. Qual é o Espírito que está te movendo? A partir do que você está tomando as suas decisões. Qual é o Espírito que te move a tomar decisões e qual o Espírito está trazendo para você esses pensamentos que têm te dominado, esses sentimentos. Gurias, quando é ruim, quando vem do diabo, o que eu faço? Em nome de Jesus eu renuncio e vai embora em nome de Jesus. Você vai rezar o Pai Nosso com fé. Você vai rezar o Pai Nosso com fé. Livrai-nos do mal. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Oração de libertação. Você vai rezar o Pai Nosso com fé cada vez que vier um assalto na sua mente. Primeiro, gurias, a gente tem que discernir. A gente vai rezar o Pai Nosso, a gente vai renunciar, vai rezar o Pai Nosso. Você vai dizer, eu renuncio em nome de Jesus a isso. É isso que eu tô pensando, isso que eu tô sentindo agora. Eu não quero mais pensar, não quero mais enxergar a minha história, não quero mais ver as coisas desse ponto de vista. Em especial, aquelas que estão se sentindo como que oprimidas e apertadas por esses pensamentos, por esses sentimentos. Você vai rezar o Pai Nosso. Quantos Pai Nosso, Jéssica? Quantos você dá conta de rezar aí no seu dia? Reza até embora, reza no pensamento, reza baixinho, mas vai rezando e pedindo livramento de Deus. Amém, minhas lindas, que Deus nos abençoe e nos capacite a viver bem essa semana de tanta graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Gurias, hoje, então a gente é a live 21, são 24 lives dessa campanha de oração, a gente vai até quinta-feira. A gente tem mais 3 lives essa semana de oração assim, né? Para o Senhor vir agir na nossa história e nos conduzir.
compartilhem a live com as amigas e até amanhã às 7. Tenham um ótimo dia, uma ótima semana.